Neste momento será exibido vídeo institucional sobre a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Como é que você vai saber a raiz quadrada de algum número específico, por exemplo, 18, aí você pega a internet e vai descobrir métodos, como é que ele fez para chegar a esse resultado. A gente está aqui estudando o dia todo, é uma escola integral e técnica, então a gente sempre está nos laboratórios, sempre está conectado, seja por celular, seja por computadores. Num mundo em constante evolução, a tecnologia pode ser uma importante aliada na aprendizagem dos nossos estudantes. Hoje, poucas escolas no Brasil possuem conectividade na velocidade adequada. Para mudar essa realidade, o governo federal está lançando a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A nossa meta é garantir até 2026 que 100% das escolas públicas brasileiras tenham internet de qualidade. Para isso, mais de 6 bilhões de reais serão investidos em infraestrutura. O acesso à internet dentro da sala de aula deve ser um direito de todos os estudantes do Brasil. Além do investimento em conectividade, vamos trabalhar em várias frentes junto aos estados e municípios. Todos com o mesmo objetivo: conectar mais e melhor os estudantes e professores ao mundo digital. Não só eu, né, mas tem várias pessoas que não tinham, assim, um aparelho digital, né, para utilizar nos dia a dia. Ajuda muito quando você vai pesquisar alguma coisa, estudar, e você não entendeu a matéria que o professor está falando. Porque nem todos têm um computador em casa, nem todos têm acesso à internet. Então aqui é como se fosse o porto seguro deles. Eu quero uma escola conectada. Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Senhoras e senhores, registra-se a presença das seguintes autoridades nesta cerimônia. Ministras e ministros de Estado: Márcio França, do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; André Fufuca, do Esporte; Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar; Ceissa Pitaguari, substituta dos Povos Indígenas; Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República; e Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. Senadores federais: Augusta Brito, Zenaide Maia, Jussara Confúcio Moura. Deputados federais: Amada Gentil, Ayrton Faleiro, Carol D'Artora, Celso Pancera, Dagoberto Nogueira, Daniel Almeida, Dr. Benjamin, Eduardo Bismarck, Elmar Nascimento, Fernando Mineiro, Flávio Nogueira, Gisela Simona, Helena Lima, Júlio César, Léo Prates, Leonardo Monteiro, Maria Arraes, Max Lemos, Moisés Rodrigues, Pedro Lucas, Professora Gorete, Rafael Brito, Renan Ferreirinha, Sidney Leite e Zeca Dirceu. Neste momento, Manuela Silva, aluna da Escola Estadual de Tempo Integral Pereônio Portela, no Amazonas, fará uso da palavra. Boa tarde aos presentes. Sou Manuela Herculano, tenho 17 anos e moro em Manaus, no Amazonas. Primeiramente, quero dizer que eu nunca imaginei estar aqui, no lugar onde tudo acontece. E falando no evento no Ministério da Educação e o Ministério das Comunicações, é uma honra. Eu sou fruto da escola pública, que são políticas públicas como esta da criação da Sala Maker que possibilitaram a nós estudantes o contato com a ciência e a tecnologia. Agradecimento ao governador e à secretária do meu estado. O meu estado, como toda a região norte, precisa muito de investimentos na educação. São muitos lugares que precisam de internet, de recursos da área da tecnologia para produzirmos lá mesmo, sem precisar sair. Tenho certeza que com programas como este das escolas conectadas, que chegando aos lugares mais distantes, dará condições de um melhor ensino.
Um exemplo disso é o projeto que eu participo, Robótica Sustentável, que nos faz ver e pensar o meio ambiente de uma forma mais responsável, protegendo a nossa Amazônia, que está passando por momentos difíceis com o clima, com todas as queimadas que está acontecendo. Estamos sofrendo com muita fumaça lá, e a estiagem está atingindo muitos municípios. Eu, como já falei antes, sou fruto da escola pública, que muitas vezes tive acesso a arte e esportes pelas políticas públicas desenvolvidas na escola. Em nome dos estudantes de cada lugar desse Brasil, eu digo que é através de uma educação com qualidade, com investimentos, que isto é possível. Em nome de todas as meninas, pois nós sabemos que o nosso protagonismo é uma crescente em nosso país. Agradeço a minha escola, Petrônio Portela, e a iniciativa e o empenho da minha professora Tati Figueiredo, pois os projetos de verdade só acontecem nas escolas pelos professores, e estes merecem toda a minha gratidão. Eu queria também agradecer ao ministro Camilo e à secretária Kátia, que é da Amazônia e conhece bem a realidade. Que este programa possa dar certo, pois precisamos disso. Agradeço ao presidente Lula, que sempre investiu na educação e favorece condições para que o jovem pobre deste país tenha acesso a projetos, programas e universidades. Minha maior gratidão são os meus pais, que também são frutos da escola pública e sempre me passaram valores importantes e sempre acreditaram em mim. Quando você sabe que alguém investe e acredita em você, nos sentimos amados e importantes. Gratidão a todos. Agora fará uso da palavra a diretora Carla Ferreira, da Escola Municipal Dois Rios, da Rede Municipal do Recife. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de saudar a todos os presentes, saudar o nosso secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, aqui presente, saudar o excelentíssimo ministro Juscelino Filho, o excelentíssimo ministro da Educação, Camilo Santana, e o excelentíssimo presidente Lula. Agradecer, presidente, a oportunidade de estar aqui para falar um pouco em nome da Rede Municipal de Ensino do Recife. Eu sou Carla Ferreira, professora há 28 anos e estou diretora da Escola Municipal Dois Rios, localizada no bairro do Ibura, periferia do Recife, área de vulnerabilidade social, um contexto desafiador. Passam pela nossa escola crianças, jovens e adultos dos 4 aos 80 anos, com suas expectativas e sonhos. A nossa equipe é engajada, competente e aprendemos que trabalhando juntos os resultados são bem melhores. Após a pandemia, mudamos a nossa postura frente ao uso das tecnologias e isso vem fazendo grande diferença. Na sociedade, tudo muda rapidamente e a escola, como esse importante agente de transformação, não pode estar distante dessa evolução para não se tornar desinteressante. Reestruturamos o nosso projeto pedagógico, dinamizamos o processo ensino-aprendizagem e compreendemos que, para atuar de forma eficaz na sociedade, o aluno precisava, dentro da integração curricular planejada, discutir na escola novos saberes que o ajudassem a atuar em seus contextos de forma eficaz e transformadora. Fortalecemos o papel da escola e a atuação do professor. Investindo na mediação docente e na prática com atuação inovadora.
O enorme aporte de equipamentos tecnológicos, formações em competências digitais e apoio técnico-pedagógico nesta área, disponibilizados pela Prefeitura do Recife, nos ajudam a desenvolver projetos e vivências, no qual o uso dos tablets, Chromebooks, TVs em todas as salas de aula, modificam a nossa realidade e impactam positivamente no aprendizado dos estudantes, nos índices da escola e melhoram significativamente a nossa conexão com a comunidade. As nossas ações buscam ampliar as possibilidades dos nossos estudantes, fazer da escola um espaço de múltiplas aprendizagens e experiências, tornando-os protagonistas. O bom uso da tecnologia educacional e o estímulo ao desenvolvimento da cidadania digital nos nossos estudantes vem sendo positivo, pois agrega habilidades e competências que nos permitem apoiar, incentivar e acompanhar a evolução dos nossos alunos em uma perspectiva de inovação, criatividade e criticidade. Hoje, os nossos alunos desenvolvem pesquisa, participam de feiras científicas nacionais e internacionais, se desafiam e querem ir além. Entendem que, mesmo oriundos da periferia do Recife, podem brilhar e se realizar. Aqui, quero deixar registrado, senhor presidente, que os estudantes da Dois Rios recentemente venceram o Prêmio Nacional Eu e Aulei, de autoria da Câmara dos Deputados, com o uso da tecnologia digital para conscientização sobre a importância das leis. Além disso, participam de festivais de audiovisual e de clubes de programação em robótica. Acreditamos e os fazemos acreditar que eles têm o direito de se apropriar e ocupar todos os espaços que desejarem, conhecer o mundo, sonhar, percebendo que o mundo não é apenas o lugar onde moram, mas muito mais, e que eles podem ser agentes de transformação da vida deles, das famílias e do seu bairro. E a tecnologia, pela importante capacidade de conectar pessoas, saberes e culturas, tem nos ajudado muito nessa tarefa. Espero que esse programa possa também mudar a realidade de muitas outras escolas do Brasil, que, assim como nós, seguirão mudando e transformando a educação pública no nosso país. Muito obrigada, presidente, ministros e ministras aqui presentes. Neste momento, fará uso da palavra a professora doutora Roseli de Deus Lopes, representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Sim. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Nossa, é uma honra, e mesmo a gente tendo um pouquinho mais de experiência na vida, né, do que a Manuela, dá um friozinho, né, de estar aqui, mas é uma alegria neste dia. Queria primeiro, né, saudar o presidente Lula, dizer que é uma honra estar aqui, os ministros, né, o Camilo Santana, da Educação, Juscelino Filho, das Comunicações, as ministras, Nízia, Luciana, a todos os ministros que estão aqui, governadores, e eu queria mandar aqui um cumprimento especial ao ministro Padilha, que vem coordenando, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, CDESS, onde eu participo de alguns grupos de trabalho, comissões, mas em especial eu queria mencionar a Comissão de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital. Se a gente quer uma transformação digital, se a gente quer inovação nesse país, tudo começa na educação. Educação em todos os níveis. A gente precisa ter qualidade, né, desde o berçário até o ensino superior, e principalmente a gente tem que pensar nas pessoas que já estão no mundo do trabalho, porque com todo o avanço que a gente tem tido nos últimos anos, essas pessoas precisam também de requalificação, né, numa velocidade. Eu sou engenheira, né, e a gente às vezes fala assim, nossa, meus colegas engenheiros às vezes estão dirigindo Uber. Respeito totalmente o trabalho do Uber, mas por que os nossos engenheiros estão no Uber? Muitas vezes
vezes porque eles não estão mais qualificados para o mundo do trabalho. Então, a questão da educação digital é absolutamente fundamental e é um dos eixos estratégicos. Bom, queria agradecer ao Paulo, que está aqui também, né, o Guilherme, né, pelo todo o trabalho do Conselho. E queria dizer, presidente, eu estou muito feliz, o senhor deve lembrar de mim, que a gente se encontrou uma vez lá no aeroporto de Cumbica, com o Negroponte. A gente coordenou, em 2007, um dos pilotos de um computador por aluno. A gente, numa escola em Parada de Taipas, a gente colocou o Wi-Fi na escola inteira, eram 500 computadores, foi uma confusão, porque a gente tinha mais de 70 crianças que eram da educação fundamental, que eram monitores, nos ajudando a verificar como que a gente pode melhorar, quando que é adequado usar o computador, quando que não é, né? Aqueles professores incríveis ali trabalhando com a gente. Então, 17 anos depois, hoje posso dizer, é um dia muito feliz, que eu tenho certeza que dessa vez, né, o Brasil está entrando atrasado na transformação digital por uma série de razões, mas nós vamos reconstruir o que foi destruído e nós vamos avançar muito mais rápido, mas para isso não basta governo, é sociedade civil mobilizada, meus colegas engenheiros têm muita oportunidade com esse volume de recursos, mas precisamos ter serviços e tecnologias de qualidade em todas as escolas, não só nas capitais, mas lá na última milha. Toda criança, todo jovem, todos os professores precisam do melhor. E essa é a nossa oportunidade, né? Estados, eu até perguntei por que a estratégia não é programa, né? Então, eu acho que é muito importante, né? Que é uma estratégia em que vai estar articulado aí Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, secretarias, municípios e todos os outros, porque educação digital está em tudo. E na educação básica, a gente precisa estar juntos, universidades, institutos de pesquisa, todo mundo junto para que a gente consiga. Eu poderia ficar aqui um tempão falando para vocês, eu acho que a meta é ambiciosa, né? 2026, a gente conseguir chegar em 100%, sendo que hoje a gente tem em torno de 8% de escolas que têm uma conectividade adequada, é uma meta ambiciosa, mas certamente é possível. Com essas pessoas que estão aqui, né, com esses atores articulados, tenho certeza que dessa vez eu vou ver o futuro do Brasil acontecer agora, né, porque eu estou cansada de esperar. Muitíssimo obrigada e parabéns a todos que estão envolvidos nessa iniciativa. Agora o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, fará uso da palavra. Boa tarde a todos, a todas. Queria primeiramente cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele que tem nos proporcionado, eu e ao ministro Camilo Santana, ministro Rui, ministro Alexandre, ministra Anísia, ministra Luciana, todos envolvidos, vinculadas na construção de hoje poder estar lançando aqui essa estratégia nacional, que com certeza vai ser uma estratégia transformadora na vida dos milhões e milhões de estudantes e educadores brasileiros do nosso país. Cumprimentar todos os ministros, novamente, que compõem esse dispositivo aqui, já nominei, em nome deles, cumprimentar todos os demais colegas que aqui prestigiam o lançamento dessa estratégia nacional, cumprimentar também aqui as empresas estatais e autarquias vinculadas, a Telebrás, na pessoa do presidente Frederico, a Fernanda do FNDE, o Vicente aqui representando a Conselheiro Vicente, a Anatel,
o Gordon, representante do BNDES, que é o operador do FUST, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, esse fundo que é criado há 23 anos, mas pela primeira vez, presidente, nós vamos estar fazendo utilização desses recursos para verdadeiramente transformar o setor de telecomunicações e ampliar a rede de conectividade, e aqui todo o setor de internet, de telecomunicações do nosso país esperava ansioso por esse momento, e hoje esses recursos de mais de 2 bilhões de reais estão já no BNDES, que é o operador financeiro desse fundo. Quero cumprimentar aqui também todos os governadores aqui que nos prestigiam nesse dia, o governador do Amazonas, Wilson Lima, governador Rafael do Piauí, governador Elmano do estado do Ceará, governador da Bahia, Jerônimo, aqui conosco, e governador João Azevedo, da Paraíba, e governadora Fátima Bezerra, do estado do Rio Grande do Norte. Cumprimentar a todos os meus colegas parlamentares, senadores aqui presentes, e também deputados, na pessoa todos os congressistas, cumprimento na pessoa do líder do meu partido, que aqui está prestigiando, deputado Elmar Nascimento. Sinto-se todos, colegas, abraçados. Aqui também cumprimentar todos do Ministério das Comunicações, que me ajudaram bastante, a gente junto, de mãos dadas com o ministro Camilo, das duas equipes aqui, dar meus cumprimentos a todos vocês que, durante esses meses, trabalharam, estruturaram esse programa para que a gente pudesse estar lançando aqui nesse dia de hoje. Da mesma forma aqui, meus cumprimentos especiais a todo o setor de telecomunicações do nosso país que está aqui, todas as operadoras, da maior, das grandes, até os provedores de pequeno porte, né, em nome da Conex, da Telcomp, da Abrint, de todas as demais entidades que estão aqui, sintam-se todos do setor de telecomunicações abraçados, vocês que terão um papel importante na execução desse programa para que a gente consiga realmente entregar todos esses resultados no tempo ousado que a equipe do presidente Lula estruturou nesse programa aqui, coordenado pela Casa Civil, o ministro Rui Costa e toda a sua equipe, que contribuiu bastante para que a gente também estivesse aqui nesse momento. Então, presidente, amigos, amigas, é uma enorme satisfação estar aqui hoje, nessa data, lançando essa estratégia nacional das escolas conectadas, junto, como eu disse, com o ministro Camilo e com todos os demais ministros e vinculadas que participam desse comitê que vai coordenar a execução dessa estratégia nacional. Nesta gestão, o presidente Lula me confiou a missão da promoção do acesso à internet e, desde o primeiro dia do seu governo, fez questão de ressaltar que a massificação do acesso à internet deveria ser prioridade absoluta do Ministério das Comunicações. Isso porque, bem sabe o presidente, que o acesso à internet é fundamental no mundo em que vivemos hoje. Acesso à internet é instrumento de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do nosso país. Acesso à internet é democracia, é participação social. Acesso à internet é cidadania. Por isso, acreditamos que a educação tem que ser uma alavanca de reengenharia social, de reversão da indesejada situação, de resgate da cidadania plena e de promoção da dignidade humana no nosso país. Eu quero ressaltar aqui a sábia, oportuna e feliz decisão do presidente Lula, que definiu e incluiu, junto com a equipe da Casa Civil que coordenou, a conectividade e a inclusão digital como um dos 6 eixos estratégicos do novo Programa de Aceleração do Crescimento do novo PAC, onde nesse novo eixo de conectividade e inclusão digital temos previsão de investimentos de mais de 27,8 bilhões pelos próximos 3 anos, e boa parte desses recursos estará envolvido nessa estratégia que nós estamos lançando no dia de hoje. E não é possível se falar em ampliação do acesso à internet sem dar um olhar especial para a educação pública. Afinal, como preconizava Paulo Freire, a escola pública deve ser espaço de construção da cidadania. A escola pública deve educar para a cidadania. Logo, a escola pública deve estar no centro de qualquer política pública de massificação do acesso à internet
e letramento digital. A contribuição do Ministério das Comunicações é no sentido de disponibilizar uma infraestrutura de conectividade que auxilie e apoie os professores e gestores escolares na educação de nossas crianças e de nossos jovens, um dos mais nobres ofícios que existem. Vamos colocar a tecnologia a serviço dos trabalhadores da educação e também dos nossos estudantes da rede pública. E é isso que representa a estratégia que estamos lançando no dia de hoje. Como sempre fala o ministro Camilo Santana, o avanço na conectividade promovido por essa estratégia é um dos componentes de desenvolvimento da educação do nosso país, que mais tarde ele vai falar do tamanho que envolve essa estratégia toda das escolas conectadas. Da mesma forma, do ponto de vista das políticas de telecomunicações, a conexão nas escolas é um dos eixos de um plano mais abrangente de transformação digital que nós preparamos para o nosso país. A estratégia nacional lançada aqui hoje pelo presidente Lula significa colocar a escola pública no centro dos esforços de massificação do acesso à internet do governo federal. E esse esforço de digitalização é muito importante destacar, é pensado para potencializar o lado humano do processo educacional. Para isso, se propõe a coordenar políticas públicas, tanto de telecomunicações quanto da área da educação, com o objetivo de universalizar a conectividade até o ano de 2026 nas escolas públicas brasileiras. Estamos falando de um universo de mais de 138 mil escolas públicas no nosso país, de acordo com o último censo escolar do ano de 2022, onde também cerca de 23 mil unidades básicas de saúde que se encontram até 500 metros dessas escolas públicas também receberão conectividade com velocidade. E a conectividade que será fornecida pelo Ministério das Comunicações para as escolas não é qualquer conectividade. É uma conectividade significativa para o uso na educação. Não é somente conectividade para uso administrativo, é também uma conectividade para uso com fins pedagógicos na sala de aula. A conectividade para uso pedagógico, no contexto da estratégia hoje aqui lançada, consiste na disponibilidade de acesso à internet em banda larga, com velocidade adequada e também com rede de infraestrutura Wi-Fi em todas essas escolas, nos ambientes escolares, de modo a permitir o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizado dessas crianças. No caso das escolas sem energia elétrica, disponibilizaremos geradores solares em parceria com o Ministério de Minas e Energia. E aqui agradeço a todos lá, em nome do ministro Alexandre Silveira. Esse componente de conectividade desse novo programa, dessa nova estratégia, aqui lançada hoje, envolve investimentos da ordem de cerca de 6,4 bilhões entre o ano de 2023 e o ano de 2026. As ações e recursos financeiros dessa estratégia serão provenientes principalmente dos compromissos regulatórios do leilão do 5G, de recursos do nosso Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, do FUST, além de recursos também da Lei 14.172 e do PIEC, junto com o Ministério da Educação. Isso é equidade. As políticas de telecomunicações contribuirão para o fim das desigualdades de acesso à internet nas escolas públicas brasileiras. A conectividade significativa nas escolas públicas será capaz de transformar o ensino no Brasil.
essa visão de futuro é o que nos motiva lá no Ministério das Comunicações todos os dias. E é por isso que reafirmo o que destaquei no início da minha fala. A escola pública está no centro da política pública de ampliação da conectividade do governo federal, que é a principal missão que o presidente nos deu à frente do Ministério das Comunicações. Portanto, presidente Lula, caros colegas ministros, governadores, esse é um grande marco para a educação pública do nosso país. E vamos continuar avançando, levando inclusão digital para todos os brasileiros nos 4 cantos do Brasil, porque levando essa inclusão digital, nós vamos estar levando mais inclusão social para o povo brasileiro. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o ministro da Educação, Camilo Santana. Cronômetro aqui. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu queria quebrar novamente, presidente do protocolo, eu queria pedir uma salva de palmas para todos que fazem a educação pública desse país, pedindo professores, estudantes, merecem todo o nosso reconhecimento pelo trabalho que realizam todos os dias pelas nossas crianças e jovens desse país. Queria cumprimentar o presidente que mais fez pela educação na história desse país, nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar meus colegas ministros, ministro Juscelino Filho, parceiro nesse projeto e em outros programas importantes. E em seu nome, Juscelino, queria cumprimentar toda a equipe do Ministério das Comunicações, pedindo uma salva de palmas para a equipe que trabalhou nesse projeto. Queria cumprimentar ele que coordena todos os ministérios sob a liderança confiável do presidente Lula, agradecer a ele pelo trabalho. Queria aqui cumprimentar o nosso querido ministro Rui Costa. Obrigado, Rui, pelo todo o apoio que você tem dado a todos os programas importantes, até porque esse programa faz parte do PAC, que é a responsabilidade do ministro Rui Costa. Cumprimentar minha querida ministra Anísia Trindade, ministra da Saúde, que temos trabalhado juntos. Cumprimentar o ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, que será responsável por levar as energias nas escolas que ainda não tem. Obrigado. Cumprimentar a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, também parceira nesse programa. Cumprimentar meus colegas ministro André Fufuca, do Esporte, Valdeir Góes, da Integração, Márcio França, do Empreendedorismo, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e agradecer todas as parcerias. Cumprimentar aqui meus, ia falar colegas, mas ex-colegas, né? Governadores aqui presentes, minha querida governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, governador Jerônimo Rodrigues, da Bahia, meu querido governador Elmano de Freitas, do Ceará, governador João Azevedo, da Paraíba, governador Rafael Fonteles, do Piauí, e governador Wilson Lima, do Amazonas, pedindo uma salva de palmas para os nossos governadores e agradecendo a presença. Márcio Macedo, ministro. Cumprimentar aqui a vice-governadora do estado do Acre, Maílza Assis, o vice-governador do estado do Maranhão, Felipe Camarão. Cumprimentar toda a equipe do MEC, em nome da minha secretária executiva do Ministério, Isolda Sela, e da minha secretária de Educação Básica, Kátia Schweinkart. Em nome delas, em nome dessas duas mulheres, eu queria pedir uma salva de palmas à equipe do MEC, que tem feito um grande trabalho. Cumprimentar os parceiros aqui desse programa, que fazem parte do comitê, que eu já vou falar. O presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba.
Cumprimentar a professora, doutora Roseli de Deus Lopes, da Escola Politécnica da USP, representando o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. Cumprimentar o Frederico, aqui é presidente da Telebrás. Cumprimentar o Vicente Aquino, conselheiro da Anatel, parceiro desse projeto. Cumprimentar a diretora da Escola Municipal Dois Rios de Recife, Carla Alexandre. E cumprimentar também, em nome de todos os estudantes desse país, a nossa querida aluna Manuela Silva, da Escola de Tempo Integral, lá do estado do Amazonas. Cumprimentar todos os parlamentares, deputados federais e senadores aqui presentes, agradecer todo o apoio naquelas casas. Cumprimentar o presidente regional da Undime, Luiz Miguel, cumprimentar a presidente da UBS, Jade Beatriz, e agradecer a presença de todos os secretários municipais, estaduais, professores aqui presentes. Presidente, eu tenho 5 lâminas que eu queria que colocassem aqui, se fosse possível, para falar um pouco desse programa que está sendo distribuído para todos vocês, um pouco do resumo do que significa e por que ela é uma estratégia. Porque, além de levar simplesmente a conectividade para a escola, ela tem uma estratégia que reúne aí vários eixos, ou seja, educar com tecnologia para a inclusão e cidadania digital. Eu quero frisar muito bem isso, a importância da cidadania digital dentro das escolas públicas e das escolas brasileiras. Portanto, se vocês olharem aí, são 6 eixos de ação dessa estratégia. Primeiro, levar a conectividade. E para isso, foi feito todo um levantamento, um diagnóstico para saber quais eram as regiões que têm conectividade, quantas escolas têm conectividade com fins pedagógicos, que é possível conectar, passar um vídeo para um aluno numa aula, que é possível ter velocidade, banda larga de velocidade para baixar determinados programas ou vídeos, enfim. Então, fundamental a conectividade, mas não fica só na conectividade. Depois é importante na parte do currículo, e aí onde eu falo do alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, na questão incluindo cidadania digital para dentro das competências digitais adequadas a cada etapa do ensino básico, presidente. Porque o acesso à internet é diferente dos primeiros anos da educação básica, é diferente de quem está já no ensino médio, na escola. Portanto, e cidadania digital para que todos nós estudantes, todos nós brasileiros saibamos a importância da internet, a importância da conectividade para fim de aprendizagem, para fim de aperfeiçoar e melhorar a qualidade da aprendizagem ou melhorar a vida de cada um de nós. Nós sabemos o quanto as pessoas muitas vezes usam de má fé as redes sociais, as fake news. A gente tem acompanhado isso, portanto, é fundamental esse debate dentro dos currículos, dentro da questão curricular das escolas educacionais em todo esse país. Depois, as competências de formação. É importante o desenvolvimento das competências digitais, as práticas pedagógicas inovadoras, a formação de professores também para essa área. O outro eixo é também recursos educacionais digitais, saber quais são as plataformas ou os recursos educacionais que serão utilizados na escola. Isso é fundamental, que estejam inclusive alinhados com a Base Nacional Comum Curricular, dentro desse eixo. Depois, o eixo da gestão e transformação digital. É fundamental que o acesso à internet possa ser utilizado para a gestão da escola, da frequência do aluno, do acompanhamento das notas, da conectividade com as famílias que estão fora da escola. A escola não é uma ilha, é preciso estar integrada e conectada com a comunidade a qual essa escola está instalada. Às vezes mandar um aluno que está faltando muito a aula, a família receber um recado, uma comunicação através ou de um WhatsApp ou de uma mensagem de texto para essa família. Portanto, utilizar essa ferramenta para a gestão escolar, ela é fundamental. E o outro eixo dos dispositivos e o ambiente da escola. Porque tem escola hoje que tem internet, mas só tem um computador na sala do diretor, ou só tem computador lá na administração. Então, a ideia do programa é primeiro criar um mecanismo de Wi-Fi dentro da escola. E, aliás, nós estamos trabalhando, estudando, né, Juscelino, a possibilidade desse Wi-Fi, ao final de semana, funcionar para os vizinhos em torno da escola poderem utilizar.
e também que ter dispositivo na escola, ter pelo menos um laboratório de informática, ter o acesso do computador pelo professor e pelo aluno. Então, essa é uma rede de estratégia, pode passar essa lâmina. Ela envolve aí recursos, como o Juscelino falou, de várias fontes, da fonte do FUSH, da fonte do leilão do 5G, da fonte de programa do próprio Ministério da Educação, da fonte de recursos, presidente, que o senhor encaminhou uma lei para a Câmara e para o Senado, onde alterou a data do uso do recursos que eram para ter sido utilizados durante a pandemia, ficaram empossados lá nos estados, serão utilizados pelos estados dentro dessa estratégia, ou para implantar o Wi-Fi ou equipamento dentro das escolas. Portanto, são 6,5 bilhões de reais dentro do novo PAC e 2,3 bilhões dos demais eixos de atuação desse programa. E qual é o desafio da universalização, presidente? Primeiro, foi feita uma pesquisa onde pergunta aos professores se é importante a tecnologia. 9 em cada 10 professores acham imprescindível que a escola esteja conectada à internet. E 8 em cada 10 professores acreditam que a internet torna a escola mais atraente para os estudantes. Um diagnóstico feito pela OCDE, presidente, mostrou que nós estamos no ranking de quantidade de computador por aluno. Nós estamos na posição de número 73 dos países avaliados, atrás, inclusive, só passamos o Marrocos. Portanto, a proporção computador-aluno numa escola, o Brasil ainda está longe de ter a média da OCDE implementada. Portanto, e temos desafios enormes de equidade no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a região norte do Brasil tem metade de conectividade da região sul do país, nas escolas públicas brasileiras. Portanto, há uma desigualdade também muito enorme também no acesso à conectividade nas escolas brasileiras, inclusive a região norte, pelas dificuldades, muitas vezes, do acesso. Portanto, definir a estratégia de levar essa conectividade, se vai ser via cabo, se vai ser via satélite, ou qualquer outra estratégia, e garantir, isso é fundamental, isso tem sido construído por essa estratégia. Bom, eu coloquei aqui, presidente, 6 pontos de desafios importantes. Nós ainda temos escolas sem energia no Brasil, ou então energias de fontes que não são renováveis. Portanto, a parceria importante do Ministério das Minas e Energias, para que a gente possa garantir que todas, são quase 5.000 escolas que ainda não têm energia, e o Ministério já garantiu, nós vamos levar energia para todas as escolas brasileiras que ainda não têm energia nessa política. 40,1 mil escolas, quase 30%, não têm disponibilidade de tecnologia adequada à banda larga fixa nas escolas. 31% não tem internet de qualidade em velocidade adequada para fins pedagógicos. E 56% das escolas não possuem um medidor, aliás. Eu vou mostrar aqui que tem um medidor, cada escola pode baixar o medidor pelo site do MEC, é o medidor da educação para medir qual é a velocidade de conectividade de cada escola nesse país, das 138.400 escolas públicas desse país. 52% das escolas não possuem distribuição de sinal de Wi-Fi na rede na escola. E quase 70% não constam com dispositivos, como eu falei, seja computador, seja desktop, notebooks, dentro da escola. Bom, presidente, nós vamos começar. Claro que o comitê, que o senhor vai assinar agora um decreto, vai traçar as estratégias para essa política. Qual vai ser a prioridade das regiões, né? Mas a ideia é garantir que essas escolas que não têm banda larga fixa sejam as primeiras escolas a serem atendidas nesse programa. É esse mapa onde está esse calor vermelho aí, são as escolas que precisam ser atingidas nesse primeiro momento. Isso representa, elas estão, 79% das escolas estão na região norte e nordeste do Brasil. Portanto, serão as escolas que terão prioridade nessas etapas da estratégia. E para isso, para essa execução desse programa, vai ser criado a partir de um decreto assinado hoje, pode passar, de um comitê executivo. Esse comitê executivo é formado pelo Ministério da Educação, pelo Ministério das Comunicações, pela Casa Civil da Presidência, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Ministério das Minas e Energias, pela Anatel, pelo FNDE, pelo BNDES,
Aqui eu queria cumprimentar aqui o BNDES, que gerencia o fundo FUST dessa política, a Telebrás e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa fazem parte, e é esse comitê que vão tomar decisões para a execução dessa política. A nossa meta, pode passar, é até final de 2026, presidente. Vamos correr para isso, puder alcançar antes. Todas as 138.400 escolas públicas da educação básica desse país estejam dentro dessa estratégia, conectada com banda larga, com os fins pedagógicos, dentro da formação curricular, enfim. E isso será um programa de adesão. Todas as políticas educacionais da educação básica desse país, elas precisam ser pactuadas com os estados e municípios, com os entes federados. Portanto, aqui a presença dos governadores, a presença da Undime, que representa os municípios brasileiros, é fundamental. E será feito por adesão. Cada estado e cada município também tem que entrar no sistema do MEC, fazer adesão para que a gente possa construir essa política juntos com os entes federados. E o acesso é simples, está aí, é só entrar no CIMEC, presidente. E nessa tela, presidente, você vê, já tem 3 programas importantes que o senhor acaba de lançar já nesse seu terceiro governo. Primeiro foi a Compromisso Criança Alfabetizada, Escola de Tempo Integral e agora Escolas Conectadas. E a Escola Conectada vem complementar o programa de escola de tempo integral, porque a escola precisa ser um lugar atrativo para o nosso jovem. A escola precisa ser um lugar de acolhimento do nosso jovem. O jovem brasileiro precisa ter vontade de ir para a escola. Eu vou dar um dado para vocês, e o presidente Lula daqui a pouco, alguns dias, quando voltar aí da sua cirurgia recuperado, nós vamos lançar um programa de apoio aos alunos do ensino médio brasileiro. O Brasil perde mais de 10% dos alunos do primeiro ano do ensino médio são reprovados. Quase 7% do primeiro ano do ensino médio abandonam a escola. Nós não queremos perder nenhuma criança e nenhum jovem na escola pública brasileira. E é preciso ter essa pactuação, essa parceria dos estados, a parceria, ninguém faz nada sozinho, a parceria com as redes de educação lá na ponta, quem executa as políticas lá na ponta, nesse grande exercício pactuado federativo brasileiro. Portanto, é só entrar no CIMEC, entrar lá no programa Escolas Conectadas, dizer, presidente, que o programa Compromisso Criança Alfabetizada, 100% dos estados já aderiram e 98% dos municípios já aderiram a essa política em poucos meses que o senhor lançou esse programa. E não é diferente das escolas de tempo integral. 100% dos estados já aderiram e 85% dos municípios já aderiram a essa política, onde o Ministério está apoiando tecnicamente e financeiramente essas políticas da educação básica desse país. Portanto, presidente, muito obrigado, parabéns ao Ministério das Comunicações, parabéns a todo esse comitê executivo que irá gerenciar essa política, agora arregaçar as mangas e garantir a execução desse programa. Viva a educação pública do Brasil. Obrigado. Registra-se igualmente a presença nesta cerimônia dos senadores Inácio Arruda. É só para dizer que essa estratégia, presidente, também toda a conectividade será levada para o município, para a escola, ela vai ser estendida para também levar conectividade a todas as unidades básicas de saúde desse país, em parceria com o Ministério da Saúde. Registra-se, então, igualmente a presença nesta cerimônia dos senadores Inácio Arruda, Jussara Lima e dos deputados federais Amanda Gentil, Antônio Brito, Caio Viana, delegada Catarina, Diego Coronel, Dilvanda Faro, Elton Welter, Fernanda Pessoa, Gabriel Nunes, Jones Moura, Laura Carneiro, Meire Serafim, Moses Rodrigues, Pedro Paulo, Pedro Uczai, Reginaldo Veras, Rodrigo de Castro e Tabata Amaral. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinará o decreto que institui a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, ENEC, e o Comitê Executivo responsável por sua implementação.
A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas busca articular ações para universalizar a conectividade de qualidade para uso administrativo e pedagógico em todos os estabelecimentos da rede pública de educação básica. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e a todos que aguardem a saída do senhor Presidente da República. Você acompanhou ao vivo o lançamento pelo presidente Lula da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Essa estratégia vai coordenar ações para universalizar a conectividade nas escolas públicas de educação básica do país. O objetivo é, até 2026, levar a internet a mais de 138 mil instituições de ensino, ou seja, a todas as escolas públicas do país. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal para você. Então, continue ligado aqui no Canal Gov e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Para aprender. Incluir. Ir além. Para todos os brasileiros.